todos com a paz do Senhor. Em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez. Mas eu quero ler um livrinho aqui bem interessante, que eu gosto sempre de ler, que o título é assim: Você conhece o seu talento? Você conhece o seu talento. Uma história bem interessante, irmãos, né? Com essa história também eu vou falar um pouquinho na mensagem sobre isso aqui. Tem alguns detalhes aqui que vai fechar com a mensagem que eu vou trazer para os irmãos hoje. Então, irmãos, fiquem bem atentos. Talvez eu faça alguma pergunta para os irmãos no decorrer da mensagem. Que diz assim, então: um jovem procurou seu professor, porque se sentia um inútil, achava-se lerdo, não conseguia fazer nada bem feito. Desejava saber como poderia melhorar e o que deveria fazer para que o valorizassem. O professor, sem olhá-lo, lhe disse: sinto muito, mas antes de resolver o seu problema, preciso resolver o meu próprio. Talvez você possa me ajudar. Tirou um anel que usava no dedo pequeno e deu ao rapaz, recomendando: vá até o mercado. Preciso vender este anel, porque tenho que pagar uma dívida. É preciso que você consiga por ele o máximo. Mas não aceite menos do que uma moeda de ouro. O rapaz pegou o anel e foi oferecê-lo aos mercadores. Eles olhavam com algum interesse, mas quando ele dizia o quanto pretendia, desistiam. Quando ele mencionava uma moeda de ouro, alguns riam, outros saíam sem ao menos olhar para ele. Somente um velhinho muito amável lhe explicou que uma moeda de ouro era muito valiosa para aquele anel. Abatido pelo fracasso, o rapaz retornou à presença do professor, dizendo que o máximo que lhe ofereceram foram 2 ou 3 moedas de prata. Ouro, nem pensar. O dono do anel respondeu que seria importante então saber o valor exato do anel. Sugeriu que o jovem fosse ao joalheiro para uma correta avaliação. E fez outra recomendação: não importa o valor que lhe ofereça, não venda este anel. O jovem foi um tanto desanimado. O joalheiro, depois de examinar com uma lupa a joia, pesou-a e lhe disse: diga ao seu professor que, se ele quiser vender agora, não posso lhe dar mais do que 58 moedas de ouro. O rapaz teve um sobressalto. 58 moedas de ouro? Sim, retornou o joalheiro. Com o tempo, eu poderia oferecer cerca de 70 moedas, mas se a venda é urgente. O discípulo recusou a oferta e voltou correndo para dar a boa notícia ao professor. Depois de ouvi-lo, o professor falou: sente-se aqui, meu rapaz. Você é como este anel, uma joia única e valiosa, que só pode ser avaliada por quem entende do assunto. Por acaso você imaginou que qualquer um poderia descobrir o seu verdadeiro valor? Tomando o anel das mãos do rapaz, tornou a colocá-lo no dedo e completando: todos somos como esta joia, muito valiosos. No entanto, andamos por todos os mercados da vida pretendendo que as pessoas desqualificadas nos valorizem. Esse é o final. Jamais se deixe influenciar por opiniões negativas a seu respeito. Conheça a si próprio o seu talento. Ninguém pode inferiorizar sem o nosso consentimento. Então vocês vejam, irmãos, que aquele anel até então, para alguns aquele anel não tinha valor nenhum. Aquele anel simplesmente era um anel pequeno, um anel sem muito valor, porque ele não soube ou não tinha a dica de aonde ir, para realmente ver quanto valia aquele anel. Alguns ofereceram 2 ou 3 moedas de prata, era pouco. O professor disse que não era para vender por menos de uma moeda de ouro. E
Então aquele jovem desanimado voltou, conversou com o professor. Aí o professor falou para ele que então, né, vamos aí no joalheiro para ver o que nós podemos receber desse anel. E então essa história, irmãos, me traz assim um sentimento que muitas vezes as pessoas estão desvalorizando o poder de Cristo nas suas vidas, porque não conhece quem é Cristo, ou não sabe o poder que Ele tem na mão para transformar a vida de uma pessoa, e começa a andar pelos mercados aí fora, achando que ali eles vão ter o resultado que eles necessitam. E hoje eu quero pregar sobre alguém, irmãos, que também não tinha muito valor. Quer dizer, valor nenhum. O valor dele era muito pequeno em relação ao povo, em relação à sociedade, em relação ao sistema que ele estava inserido. Mas para Cristo, todos nós temos valor. E o valor de nós para com Cristo foi um valor pago muito alto, que foi a morte de Cristo. Alguém lembra que a Talita leu? Ninguém lembra? Isso tem que chegar além do óbvio. Tem que escutar também. Ninguém? Vou dar uma pista, ele era mendigo. Vou dar uma pista, ele era mendigo. Lucas 18? Tudo bem. E esse mendigo era o quê? Cego. O mendigo era cego. Vamos ver lá então? Vamos ver o que dizia lá em Lucas. Cego da onde? Jericó. Está começando a ficar bom, né? Então, Lucas 18, né? Mas é você mais ousado, irmãos. Eu vou ler Marcos 10. Os irmãos sabem o que está escrito em Marcos 10? O cego de Jericó. Também. É o mesmo tema. É a mesma narrativa. Então, como eu disse aqui, irmãos, no livro que eu li, qual é o seu talento? Todos nós temos um talento. Foi falar de talento hoje aqui pela manhã, né? Das pessoas que estavam aqui ouviram o pastor Francisco falando de talento. Todos nós temos um talento, né? Muitas vezes nós não descobrimos qual é o nosso talento, mas nós temos. Todos nós somos para Deus uma joia rara. Todos nós para Cristo tivemos um custo muito alto, né? A morte dele. E nós temos essa concepção de que muitas vezes nós não somos ninguém, porque não conseguimos alcançar o objetivo que nós queríamos alcançar. Mas Jesus alcançou. Mas ele alcançou um objetivo porque alguém queria que ele se manifestasse na vida dele. E essa história do cego de Jericó, por isso que eu perguntei para os irmãos aqui, quem é ousado? Quem que aqui estivesse vendo Jesus parando, caminhando, ali pela estrada, ali? Alguém ia ser ousado para chamar Jesus? Para que ele parasse e atendesse você? E resolvesse as tuas necessidades? Eu creio que todos que aqui estão não perderiam essa oportunidade de chamar Jesus se estivesse vendo ele passando na sua frente, né? Mas Bartimeu, ele não estava vendo Jesus passar na sua frente, mas ele estava ouvindo Jesus passar na sua frente. Ele estava ouvindo, ele ouviu, né, ali com a multidão, que alguém estava passando, e era Jesus. Muitas vezes nós estamos vendo, mas não estamos ouvindo a voz de Deus, né? Muitas vezes nós estamos vendo, mas não estamos ouvindo a voz de Deus.
porque nós estamos nos mercados com os mercadores, procurando saber qual é o nosso valor. O nosso valor se chama Jesus Cristo. E hoje você está aqui porque você tem valor, não porque eu vou pregar, mas porque você teve a ousadia de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é uma ousadia que poucos temos, mas vocês, nós tivemos. Por isso estamos aqui hoje. E Deus está atento para ouvir as nossas súplicas, assim como estava com Bartimeu. Eu falo assim, irmãos, ousadia por quê? Quando você começa a ler a história de Bartimeu, você já tem uma grande decepção, né? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos em numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo e filho de Timeu, né? Então, aqui já no início da leitura já nos dá uma concepção, um sentimento de que, né, Jesus ia perder tempo, que o cara era cego, mendigo e filho de Bartimeu. Não sei quem é Bartimeu, né? Nem é Bartimeu, é Timeu, né? Bartimeu era o filho. Então ele era cego, era mendigo e era filho de Timeu. Ele não enxergava, mas ouvia. Muitos estão vendo, mas não estão ouvindo. Muitas coisas estão sendo pregadas, muitos sinais estão sendo feitos aqui, fisicamente com nós, mas mesmo assim as pessoas não estão ouvindo. Estão vendo, mas não estão ouvindo. Não estão ouvindo a voz de Deus clamando, pedindo para que nós tenha o nosso valor, que nós pudéssemos ser valorizados através da morte de Cristo. Então nós somos uma joia rara para Cristo, assim como Bartimeu também era, mas não estava ainda no seu tempo. Nós podemos dizer assim, que no nosso meio nós temos joias ainda brutas, né? Temos joias que estão sendo lapidadas e temos joias lapidadas, mas todas essas determinações têm o mesmo parâmetro e o mesmo valor para Deus. Não importa se a joia é bruta, se ela está sendo lapidada ou se ela já é lapidada. Nós somos uma joia rara para Cristo. Mas por quê? Porque Ele morreu por nós. E muitas vezes nós estamos vendo, mas não estamos ouvindo aquilo que Deus quer falar conosco. Mas Bartimeu não via, mas ouvia. Então a ousadia de Bartimeu era muito grande naquele momento, naquela hora, porque ele não desperdiçou a oportunidade que ele teve de ser curado por Cristo. Muitas vezes nós estamos desperdiçando oportunidades de sermos curados por Deus. Mas você está doente? Não. Para ser abençoado por Deus, você não precisa estar doente. Se tiver, você vai ser abençoado, mas aí já é uma outra conversa. Então, para sermos abençoados por Deus, não precisa nós estarmos doentes. Precisa nós estarmos fazendo a sua vontade, ouvindo a sua voz, o que Ele tem para falar para nós. Mas como que eu faço isso? Bom, primeira coisa, estando aqui, já é um grande passo. A ousadia de vocês estar aqui é grande, porque vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, até melhor que aqui, entre aspas, que aqui é o melhor lugar. Eu ouvi um escritor falar que existem 2 lugares no mundo que o homem poderia estar protegido. Primeiro, no ventre da mãe, mas ele tem que sair, né? Ele tem que sair. Segundo, é na casa de Deus. Os 2 melhores lugares para o homem estar, homem em geral, homem e mulher. Primeiro no ventre da mãe, segundo na casa de Deus, né? E hoje nós estamos aqui. Já passamos pelo ventre, lá não voltaremos mais, mas aqui nós estamos sempre voltando.
Então, irmãos, a ousadia de Bartimeu, naquele momento, era muito importante. Mas veja bem, ele era cego, mendigo e filho de Timeu. Estava sentado à beira do caminho. Sentado à beira do caminho. Pense você, sentado à beira do caminho, cego e mendigo e filho de Timeu. Não tinha valor nenhum. Até então, para aqueles mercadores, para o mercado no sistema atual, na época, Bartimeu não tinha valor nenhum. Assim como também nós não tínhamos valor nenhum antes de aceitar Cristo. Pelo menos na presença de Deus. O nosso valor seria tal ou igual a de Bartimeu, porque nós não tínhamos aceitado a Cristo ainda. O valor que nós tínhamos era um valor terreno, um valor físico. Eu trabalho, eu construo e eu consigo. Esse é o valor que nós tínhamos na sociedade do sistema que nós estamos hoje. Mas para Deus, nós estávamos no mesmo patamar de Bartimeu, porque ainda não tínhamos aceitado a Cristo. Talvez até não fosse minha culpa de eu não ter aceitado a Cristo. Por quê? Porque ainda ninguém tinha falado dele para mim. Mas a partir do momento que ele fala dele para mim, já é uma outra história. Você já sabe o que você tem que fazer, Então, Bartimeu era cego, era mendigo, filho de Timeu, e estava sentado à beira do caminho. Então, irmãos, até aquele momento ele não tinha valor nenhum. Era como aquela joia que aquele rapaz pegou. Ele não tinha ido no lugar certo ainda. Então aquela joia, aos olhos dos mercadores, dos sistemas aí fora, do sistema que está aí fora hoje, você não tem valor nenhum, muitas vezes. Mas o teu valor para com Deus é muito grande, é muito preciosa, porque custou a vida do seu filho, o sangue derramado na cruz. Hoje os mercadores aí fora estão fazendo com que você enxergue, mas não ouça a voz de Deus, porque não é lucro para os mercadores você ouvir a voz de Deus, porque quando você ouve a voz de Deus, você sabe o que é certo e o que é errado. Hoje o que mais dá lucro no mercado é o errado, o certo não dá lucro, Por isso que os mercadores querem que você só veja, contemple e não ouça a palavra de Deus. Eu posso dizer assim, aqui podia estar cheio hoje para as pessoas ouvir a palavra de Deus. Mas irmãos, aí já é uma outra história. Deus escolheu vocês para estar aqui, ouvindo essa palavra, sabendo que vocês têm valor. Talvez não para a sociedade que nós estamos hoje vivendo, mas para Deus o valor é muito grande. E vamos ver que nessa passagem, a ousadia de Bartimeu fez com que Jesus parasse. Quando você ouve a palavra de Deus, Jesus para ouvir a tua oração, para ouvir a tua intercessão, para ouvir aquilo que você tem para expressar para com Deus. Ele para, irmãos. Jesus está parando até hoje. Deus para te ouvir. Mas é muita gente fazendo oração ao mesmo tempo, não tem problema, ele está parando pessoalmente, particularmente para você. E para você, e para você, e para todos. Sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, a narrativa, a história aqui conta que ele ouvindo. Então, para aquele momento, naquele instante, naquele momento, a importância, o importante para ele era ouvir. Ele não enxergava, como muitos hoje não enxergam, não conseguem enxergar a Cristo. Muitas pessoas tendo visão, boa visão, não conseguem enxergar a Cristo. Quem quiser ouvi-lo. Por isso que nós vemos o que está acontecendo hoje no nosso sistema. Aí, econômico, assim por diante. As pessoas estão com vista boa, mas não estão enxergando, nem ouvindo o que a palavra de Deus está dizendo. Muito pelo contrário, elas estão
misturando a palavra de Deus, né? Elas estão fraudando a palavra de Deus para que as pessoas possam enxergar, mas não possam ouvir. Porque se ouvirem genuinamente a palavra de Deus, eles vão ver que o sistema está errado. Mas Bartimeu não enxergava, mas ouvia, né? Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora, irmãos, os mercadores que avaliaram aquele anel daquele jovem estão fazendo hoje a mesma coisa com as pessoas. Quando as pessoas querem chegar a Cristo, querem ouvir a palavra de Cristo, eles interpretam por um modo diferente, que hoje está tudo diferente, que não é assim. Hoje o sistema está nos repreendendo, estão querendo nos calar, porque quando você aceita Cristo e fala a verdade, as coisas, irmãos, são diferentes. Tudo que é certo, a própria palavra diz, tudo que é palpável, tudo que é aquilo que o Gustavo leu aqui, né, é verdadeiro, é verdade. E quando Bartimeu levantou e exclamou e clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e muitos os repreendiam para que se calasse. Irmãos, hoje as pessoas estão se calando diante de Deus. As pessoas estão repreendendo as pessoas que querem conhecer a Deus, e estão indo para um caminho diferenciado. É o mesmo caminho que leva a Cristo, mas nesse caminho tem encruzilhadas, tem atalhos. Você não vai chegar no alvo, que é Jesus Cristo. Você vai pegar um atalho e vai chegar num líder, ou numa pessoa, ou não sei no que não vai ser Jesus Cristo. Então hoje o sistema estão querendo que nos cale, que nós fiquemos calados, para que nós não proclamemos o Evangelho de Deus. Porque a cegueira espiritual hoje está tomando conta do coração de muitas pessoas, e estão tomando atalhos, estão maquiando a palavra de Deus, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Cada vez mais, irmãos, nós temos que nos prepararmos, nós temos que estar em comunhão. Cada vez mais nós temos que orar, cada vez mais nós temos que nos preparar, cada vez mais nós temos que estar pronto em comunhão e santificação, para que Deus pare, como parou para Bartimeu. Mas Bartimeu não estava preparado. Quem disse que ele não estava preparado? Quem disse que aquela ali não era a oportunidade única da vida dele? Quem disse que a oportunidade que nós tivemos de aceitar Cristo não era a única oportunidade que nós tivemos na nossa vida? Porque nós aceitamos, não deixamos passar. Alguns deu trabalho, outros não deram tanto trabalho, mas aceitamos a Cristo. E naquele momento era a vez de Bartimeu. Agora é minha vez, E quando mandava ele parar, quando ele mandava ficar quieto, aí ele gritava mais alto. A ousadia dele, irmãos, era incomodar Jesus Cristo. Quando você começa a incomodar Jesus Cristo, no bom sentido, irmãos, porque quando você começa a incomodar, quando que a pessoa começa a ficar irritada, estressada, aí já é outra coisa, é outra conversa, As consequências são divergentes, as consequências serão outras. Mas Jesus se incomodou, e a palavra diz ali que era para ele ficar quieto, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No primeiro grito dele, irmãos, ele pediu compaixão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí as pessoas quiseram que ele se calasse, que ele ficasse quieto. Na segundo grito dele, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, nós estamos aqui hoje por causa das misericórdias de Deus.
Se Deus não tivesse misericórdia de Bartimeu naquela hora, a história dele seria diferente, seria outra. E ele continuou cego na beira do caminho, pedindo esmola, filho de Timeu, e assim por diante. Se nós não tivéssemos pedido misericórdia a Deus, nós talvez nem teríamos aceitado o batismo, nem teríamos se convertido a Deus através de Jesus Cristo. Então, compaixão e misericórdia, irmãos, tem que estar no nosso vocabulário, tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Vocês estão aqui hoje, Deus está tendo misericórdia de nós, de mim e de vocês, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Então, no segundo grito, ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ousadia de Bartimeu incomodou aqueles que estavam arrependendo ele. A nossa ousadia de aceitar Cristo incomodou muita gente. Eu lembro quando eu aceitei a Cristo, mas eu incomodei muita gente, porque eu ia deixar de fazer aquilo que agradava as pessoas, ia fazer aquilo que agradava a Deus agora, E assim com todos que aqui estão. Muitos chegavam para mim: Edson, vamos em tal lugar? Não posso, por quê? Que agora eu estou com nova vida, aceitei a Cristo, agora sou... Mas como assim? Vai deixar de fazer as coisas boas? Eu falei: não vou deixar de fazer as coisas boas, vou fazer coisas melhores do que eu fazia. Quando você aceita Cristo, irmãos, você não pode pensar no que você perdeu, mas naquilo que você vai ganhar em aceitando a Cristo. O que será que Bartimeu ganhou em aceitando a Cristo? Simplesmente a visão. Coisa simples, não é nada. Para quem via tudo escuro, agora está vendo colorido. Pouca coisa. Então ele gritou: tem misericórdia de mim. E as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos hoje. Porque se não fosse elas, irmão, nós estávamos, como diz um amigo meu, lascado. Nós estávamos lascados. Mas as misericórdias de Deus nos dá vida e vida em abundância. E a ousadia, mas por isso que eu perguntei para vocês, e daqui para diante vocês têm ousadia, Vocês têm ousadia de fazer Jesus parar, E enxergue além do óbvio. Se vocês tiverem ousadia e enxergar além do óbvio, vocês vão ver Cristo parado aqui. O que é que você quer? Eu preciso do Senhor, O que você pode fazer por mim? Então, se você tiver ousadia e enxergar além do óbvio, você vai ver Cristo aqui, ou Cristo do teu lado, ou na tua frente, ou na tua direita, ou na tua esquerda. Não deixe de ser ousados, irmãos, na palavra de Deus, em todos os sentidos: na oração, na comunhão, na santificação, na expressão, enfim, tudo que for preciso para que você faça com que Cristo pare para te ouvir. E o melhor, irmão, Jesus parou, Jesus parou e não ficou parado, Jesus parou e disse: chamai-o. Jesus está chamando nós, irmãos. Jesus sempre está nos chamando. Aliás, Jesus sempre nos chamou, até mesmo antes de nós aceitarmos como nosso único Senhor e Salvador, porque Ele já morreu por mim, por você e por todos que aqui estão. Então Ele já estava nos chamando, Ele já estava querendo nós para Ele. E então parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama, Tem bom ânimo, tenha bom ânimo, levanta, e Ele te chama. Então Jesus, há muito tempo Ele está nos chamando, há muito tempo Ele tem nos chamado, mas Ele confirmou essa chamada quando verteu sangue naquela cruz, das suas mãos e dos seus pés. Ele confirmou, Ele fechou com chave de ouro: estou chamando você pelo meu sangue, estou chamando você, Gustavo, pelo meu sangue que estou derramando aqui. E naquele momento, mas aquele momento, irmãos, era
a vez de Bartimeu. Não era a nossa vez, não era minha, não era tua, não era do fulano, do ciclano, do beltrano, era de Bartimeu. Ele chamou Bartimeu. A nossa vez para com Deus é todos os dias, porque Ele nos chamou e nós aceitamos. Ele chamou Bartimeu, ele se levantou e, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Lançando de si a capa, irmãos, tudo aquilo que nós tínhamos, que nos prejudicava, que nos dava prejuízo, que nos feria, que não dava nenhum lucro para nós, quando aceitamos Jesus Cristo, foi lançado por terra. Se há ainda algum resquício, temos que lançar por terra. Se há alguma coisa que ainda está impedindo de fazer com que Jesus pare para nos ouvir, é porque muita coisa ainda não foi lançado fora. Jesus não está podendo fazer a sua obra 100% nas nossas vidas, porque ainda não foi lançado fora aquilo que está nos prejudicando. Então, pare, pense, reflita. A única coisa que Bartimeu tinha na vida, irmãos, a única coisa que ele tinha naquele momento, porque ele era mendigo, era cego e estava na beira da estrada, então ele não podia carregar muita coisa. Não podia carregar panela, não podia carregar rádio, não podia carregar nada, porque, além do mais, ele era cego, Mas o que ele tinha, ele lançou fora, para que Deus transformasse ele em uma nova criatura. E o mais importante, ele não fez corpo mole, Tem muitos cristãos fazendo corpo mole, e para Deus não tem corpo mole, Você tem que fazer. Lançando de si a capa, levantou-se e de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus. Então vejamos como Jesus ainda, além de ter morrido, sofrido, pregado, vertado sangue, ainda Deus é educado. Ele pergunta para mim, para você, para todos: o que você precisa, meu filho? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua urgência? Qual era a urgência de Bartimeu naquele momento? Um carro? Uma bicicleta? Um óculos? Uma roupa nova? Um tênis? Um sapato? Qual era a urgência de Bartimeu naquele momento? Qual é a tua urgência para com Deus, irmãos? Qual é a prioridade de tua vida para com Deus? O que você deve pôr na presença de Deus? A urgência de Bartimeu era clara, Ele queria ver, queria enxergar. A urgência tua é um trabalho? Então faz com que Jesus pare. Mas como que eu vou fazer? Fechar o sinal? Sinal vermelho? Não. Através da obediência, através da fidelidade, através da oração, do jejum, da comunhão, da santificação, e assim por diante, irmãos. Há vários adjetivos que nós podíamos pôr aqui para que Jesus pare, mas a urgência de Bartimeu era uma só, Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Até parece irônico, O que quer que eu faça para você? Você está cego, você quer o quê? Mas Jesus pergunta para nós, irmãos. Jesus é insistente, ele quer ouvir de você. Ele não quer ouvir do teu cônjuge, do teu vizinho, do teu patrão, do teu chefe, do teu amigo. Ele quer ouvir de você. O que você quer que eu faça por você, Edson? O que você quer que eu faça por você, meus filhos? Qual é a tua urgência? Jesus estava vendo qual era a urgência de Bartimeu, mas ele queria perguntar. Ele queria que de Bartimeu saísse a expressão, Ele queria que de Bartimeu tivesse a iniciativa de perguntar para ele. Cristo sabíamos. Aquele professor sabia o valor daquela joia quando deu para aquele aluno. Ele sabia. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe o que eu preciso.
Jesus sabe o que todos nós precisamos, mas Ele quer que pergunte. Ele quer que eu faça a pergunta. Eu preciso disso. Naquele momento, quando Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego: ó, Senhor, eu quero uma Ferrari, né? Já que o Senhor está aqui, né? Ah, eu quero uma casa. Ah, eu quero uma bicicleta nova de 12 marchas. Ah, eu quero um tênis da Nike, e assim por diante, né? Quero um óculos novo. Mas você vai usar óculos, não tem visão, né? O que queres que eu faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Irmãos, muitas vezes, aquilo que eu falei aqui para os irmãos, nós estamos vendo, mas não estamos ouvindo. Quando nós não ouvimos, nós não vemos, literalmente. Mas você não é cego. Nenhum de nós somos cegos. Mas quando nós não ouvimos, nós não vemos. E quando nós não vemos, nós não obedecemos. Né? Tornar a ver. Simples. Jesus é simples assim, irmãos. Muitas vezes é nós que complicamos o projeto de Deus para conosco. Em vez de nós simplificarmos, nós complicamos o que Deus quer fazer para nós. Em vez de nós irmos direto ao ponto, nós damos voltas, pegamos atalhos, encruzilhadas, né? O efeito será o mesmo, mas a dificuldade será grande se nós pegarmos atalho. Nem sei se vai ter efeito, mas aqui ele falou: quero ver. Veja a ousadia deles, né? Simples, pura, quero ver. É isso que eu quero, mestre, né? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aqui um ponto importante, irmãos: a tua fé te salvou. Como que Bartimeu tinha fé se nunca tinha visto Cristo? Se nunca deparou com Ele face a face para ver quem era Cristo? Mas ele tinha algo em comum, irmãos. Talvez ele nunca tivesse enxergado Jesus Cristo, mas ele tinha ouvido a falar de Jesus Cristo. Assim como aquela moça, né? Chegou lá para aquele: eu ouvi falar lá, né? Está aí na vila. Ouvi falar, não, está aí na vila Jesus Cristo. Ele tem feito muito milagre, quem sabe, né? Entendeu, irmãos? Então, Bartimeu era cego, mas ele ouvia. Muitas vezes nós não somos cegos, nós vemos, enxergamos, mas não ouvimos adequadamente. Ouvimos por ouvir, né? Ouvimos, né? Disseram, falaram por aí, né? Não damos muito ouvido. Mas Bartimeu dava, porque a única arma que ele tinha no momento, naquela hora, era a sua audição. Nós temos audição, temos visão e temos um Cristo que tem parado para nós todos os momentos da nossa vida, mas nós estamos deixando de aproveitar as oportunidades e pedir para Deus que nos ajude. Bartimeu aproveitou a oportunidade. Bartimeu não deixou passar em branco, não deixou passar batido. Bartimeu gritou, pediu compaixão, pediu misericórdia, e Jesus parou e concedeu a ele aquilo que ele necessitava. Eu pergunto para vocês: o que vocês estão necessitando hoje? Né? Como diz lá o Banco Santander: o que eu posso fazer por você hoje? Né? O que Jesus pode fazer por você hoje? O que você precisa? Qual é a tua urgência? Mas para isso, irmãos, nós temos que ter uma qualidade que Bartimeu tinha. Nós enxergamos, ouvimos, né? Mas será que temos a qualidade que ele tinha? Que quem salvou ele? Alguém pode responder: quem salvou Bartimeu? Além de Cristo. Cristo, ele sabia que ia dar um jeito, né? Eu sei que Cristo vai dar um jeito no que eu preciso. Você sabe que Jesus vai dar um jeito no que você precisa. Mas quem salvou Bartimeu, além de Cristo? Está lá no finalzinho: sua fé. Muitas vezes, irmãos, a urgência, aquilo que nós precisamos,
no momento, não está sendo feita ou realizada na nossa vida, porque a nossa fé está um pouquinho abalada, ou está um pouquinho desconectada, né? Então a fé de Bartimeu salvou ele, né? Mas a audição dele sabia que alguém poderoso estava vindo. Ele não sabia quem, ele não via, mas ele sabia, porque ele ouvia. Então Jesus disse assim, né? Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Se nós pegarmos um outro gancho daquela mulher ali, né, antes dele, né, que estava aquele problema, o que Jesus falou para ela? Eu vou tocar aqui o que Jesus falou? Vá, por quê? A tua fé te salvou, né? A fé daquela mulher era tão grande quanto a de Bartimeu, né? A fé da mulher era tão grande que ela queria pegar no vestido de Cristo. Ela já, se eu pegar só na orla do vestido de Cristo, eu vou ser salva, né? Bartimeu ali sentadinho no meio do caminho ali, cego, mendigo, filho de Timeu, falou: se eu gritar, né? Só gritar, só vou gritar e eu vou ser salvo, porque ele tinha fé, né? Aqui diz, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, tua fé. O que Jesus fez, será? Teve no lá que ele fez lodo, né? Pegou o guspo lá, e pôs no olho do caboclo lá, ele enxergou. E aqui? O que será que foi? Será que foi a compaixão de Deus? Será que foi a misericórdia de Deus? Será que foi a ousadia de Bartimeu? Será que foi a fé de Bartimeu? Que Jesus, aqui o capítulo aqui, o final não diz nada. Se ele pegou na mão, se pegou no olho, se pegou no cabelo, se pediu para os céus, enfim. Mas o fato, irmãos, é que o milagre foi realizado. Não importa a maneira, o tipo, o jeito, né? O importa é que Deus para. E para que Deus pare, nós temos que incomodar, no bom sentido, né? Orando, jejuando, santificando, estando em comunhão e assim por diante, né? E o que mais chama atenção também, irmãos, né? E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Nós estamos seguindo a Deus estrada fora depois que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, por tantos milagres que nós já recebemos. Nós recebemos milagres, irmãos, né? Só o fato de você estar aqui, podendo andar, podendo caminhar, podendo ir no banheiro sozinho, poder comer, poder ver teus filhos, enfim, irmãos, isso já é uma bênção, já é um milagre, né? Já é um milagre você poder se locomover sozinho, né? Já é um milagre. Outros milagres virão se você tiver a ousadia que Bartimeu teve. Vou repetir novamente, irmãos. Se você tiver ousadia, se você enxergar além do óbvio, porque Bartimeu enxergou além do óbvio, irmãos, né? Enxergar além do óbvio é ver aquilo que você não enxerga. Você está me enxergando aqui, né? Ali, você está me enxergando. Além do óbvio é você enxergar eu e Cristo aqui no púlpito, do meu lado, da minha esquerda, da minha direita, não sei. Isso é ser ousado e enxergar além do óbvio. Bartimeu enxergou além do óbvio, porque ele sabia que Cristo era a solução dele, para o problema dele naquele momento. E nós sabemos que Cristo é a solução para nós, em todos os momentos da nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos Ele como nosso único Senhor e Salvador, nós fazemos com que Jesus pare. Mas não é o suficiente só Jesus parar. É o suficiente que Jesus faça. É necessário que Jesus faça o milagre. E para que Jesus faça o milagre, nós temos que ter fé como Bartimeu teve. Amém, irmãos? Então vamos ter fé, vamos ser ousados e vamos enxergar além do óbvio, porque tenho certeza que com isso as nossas urgências serão resolvidas por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui estamos em sinal de gratidão a Ti e a Teu Filho Jesus, pela semana de proteção que o Senhor nos deu, por nada ter nos acontecido, pelo Senhor ter dado ordem aos Seus anjos que acampassem ao nosso redor para que nada de mal nos acontecesse.
Sabemos que a tua misericórdia, a tua compaixão que tem feito com que aqui nós pudéssemos estar nessa noite, Senhor. Nós somos gratos, Senhor. Grato por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Grato pelo trabalho, grato pela família, pela saúde, por todas as bênçãos que o Senhor tem destinado a cada um de nós. Sabemos que temos muito mais bênçãos para receber, Senhor. Sabemos que temos que ser ousados, Senhor, para que o Senhor possa fazer em nós aquilo que nós precisamos, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, pedindo e clamando as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Por todos que aqui chegaram, desde o menor até o maior, que o Senhor esteja abençoando a todos, que o Senhor esteja suprindo a todos, aqueles que vão para suas casas, perto ou longe, que o Senhor esteja dando ordem aos seus anjos que acampem ao redor para que nada de mal aconteça, na frente, na retaguarda, na esquerda, na direita, que o Senhor esteja velando por cada um de nós, por aqueles que estão viajando, por aqueles que vão voltar, que o Senhor abençoe a volta, assim como o Senhor abençoa a ida também, Senhor. Nós entregamos tudo em tuas mãos, porque cremos no teu poder e na tua misericórdia. Senhor, que nada e ninguém faça nos calarmos diante de ti, que a cada dia nós possamos gritar mais alto, Senhor, para que a tua compaixão, a tua misericórdia possam prevalecer em nossas vidas, e que nós nunca venhamos esquecer que o Senhor é um Deus do impossível, um Deus que tem operado no meio do teu povo, Senhor, um Deus que tem sustentado as nossas vidas através do seu Filho Jesus Cristo, nosso grande e eterno Salvador, Senhor. Que a nossa ousadia, Senhor, de chegar até o alvo que é Jesus Cristo possa ser completada, Senhor, com o teu amor e com a tua misericórdia em nossas vidas. Muito obrigado por todos que aqui chegaram. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. E para se despedir, nós dizemos que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós desde agora por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.